Muito bem, queridos. Então vamos lá. Estamos conversando hoje sobre... Estou com o diploma, né? Já tenho o diploma. E aí? O que eu faço? Então, mais uma vez, estamos falando do que, queridos? Estamos falando aí de oportunidades de carreira, estamos falando de perspectivas, estamos falando das coisas que nós, como professores, sonhamos para vocês. Vocês podem achar que isso soa bobo, que isso não soa como autêntico, mas a verdade é essa. Nós, como professores... e eu falo isso por todos os professores, pelos queridos professores com os quais eu tenho oportunidade de trabalhar, com os quais eu já trabalhei. A gente tem sonhos, né, para vocês. A gente espera de verdade que a formação que vocês têm seja uma formação de grande valia, né, para a vida de vocês aí futura. E eu acho que é justamente pelo fato de a gente ter esse sentimento que tantos estudantes vêm e conversam, né, com os professores, conversam comigo e falam: professor, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu não faço. A gente sabe que é complicado, né? A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é um momento muito complexo da carreira, a gente sabe que existem dificuldades reais, né? As dificuldades não são fictícias, não é frescura, né? Muita gente poderia falar assim: rapaz, deixa de frescura, agora você já se formou, vai lá, se vira, né? Menino, você tá no jeito aí, tem formação, agora você que vai ganhar o seu. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu passei por essas dificuldades, eu passei por essas incertezas quando eu me formei, e eu posso dizer com plena certeza que tudo isso é algo muito pesado, né? Do ponto de vista pessoal, inclusive, porque a gente passa por um período de incerteza, por um período ali de insegurança, que é terrível, né? Você realmente não encontra uma luz no fim do túnel, né? E aquela luz do fim do túnel que falta é o que te dá o desânimo. Ser correspondente é um bom paliativo no começo da carreira? Sem dúvida. Realmente, quando você está aberto para as oportunidades, lembra o que a gente falou já? Eu falei para vocês, inclusive, em algumas frases da semana. A gente tem que estar aberto para as oportunidades que aparecem, tá? Agora é aquele momento que arrepia, chega a arrepiar, né? Os estudantes chegam para mim, agora, por exemplo, que é época de colação de grau, e falam: professor, é o seguinte, me formei, tô com o diploma na mão, o que eu faço com esse diploma, né? Muita gente tem essa dúvida. Porque é o seguinte, gente, a verdade é que a gente faz uma graduação porque quer ter uma profissão, e profissão não é só um meio de sobrevivência, né? A profissão é uma ocupação, é uma maneira de você alcançar um propósito de vida, não é verdade? Agora, uma coisa é certa, não adianta a gente achar que vai viver de brisa, não é verdade? Então, apesar de não ser o principal objetivo do ponto de vista profissional, mas você, entre aspas, monetizar o seu diploma é algo muito relevante, porque senão você acaba ficando preso em uma situação em que você até tem uma habilitação profissional, mas aquela habilitação profissional não te traz um resultado prático, né? E aí a gente não está falando da verdadeira intenção, né? Tanto que as boas instituições de ensino, elas contam com núcleos de empregabilidade, elas contam com programas para poder fazer uma continuidade de educação, né, para que aquele estudante possa se estruturar na carreira. Então, sem dúvidas, eu digo que é de todo o interesse de vocês que vocês tenham, de fato, uma visão para realmente começar a trabalhar. Eu sou suspeito para falar, eu sempre digo que a atividade consultiva é onde eu vejo que vocês podem ter uma sustentabilidade mais rápida e de maior qualidade na atividade jurídica, tá? Mas o contencioso também é ótimo, depende de você encontrar o seu espaço no contencioso. Então vamos lá. O que o pessoal geralmente me fala? Professor, como que eu faço um currículo para poder me encaixar, né? Professor, mas o que eu vou fazer? Eu devo pegar e fazer uns currículos e mandar por aí? Eu acho que não. A minha visão, pessoal, é que não.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebo, pelo menos, gente, uma vez por semana, um e-mail, tá? Chega para mim e-mail, que às vezes é mandado para o e-mail genérico lá do escritório, contato@gregosantos.com.br. E o e-mail vem escrito assim, ó: prezados, boa tarde. Segue o meu currículo, aguardo contato. Atenciosamente, fulano ou fulana, tá? A pessoa pegou uma lista de e-mails de escritórios com, sei lá, 20, 30, 40 e-mails de escritórios e manda para todo mundo o mesmo e-mail. Sequer tem o trabalho de mandar o e-mail individualizado. Bota todo mundo na cópia. Eu vejo lá que tem uma lista de escritório na cópia, tá? Para entrar no leilão de currículo. Gente, qual que é a possibilidade disso realmente reverter em algo que vai te dar uma oportunidade mínima? Quase zero, tá? E hoje, uma verdade é a seguinte, pessoal. É muito difícil que você tenha algum diferencial de currículo. Esses dias eu recebi um currículo diferente. Eu até respondi o e-mail, era uma advogada. Eu falei, vamos tomar um café, eu quero falar sobre a sua carreira. Mas porque eu vi que era uma pessoa que realmente tem um currículo assim interessante, mas porque tem uma carga longa de atuação. Mas fora isso, com base em currículo, gente, muito difícil mesmo, tá? O que eu digo para você? Você tem de se diferenciar com base em resultados. Soluções. O resultado é ir lá e ganhar uma causa? Não é isso que eu estou falando. Afinal de contas, na profissão advocacia, né, em particular, e na profissão em geral jurídica, a gente nunca pode ter como enfoque resultado. Nunca se esqueçam disso, tá? Mas você precisa ter a habilidade, né? Você deve buscar ter a habilidade de fazer o seguinte: eu vou chegar no teu escritório, eu chego, por exemplo, no escritório do Renan, tá? Meu amigo acabou de entrar aqui, já trabalhamos juntos, né? O Renan seguiu muito uma recomendação que eu faço, que é a seguinte: se você quer atuar na área, na advocacia com uma certa autonomia, concursos de procuradoria são uma excelente opção, né? Porque nos concursos de procuradoria você vai se tornar advogado público, você cria uma visão de insider e você pode advogar. São raríssimas as carreiras que você não pode advogar, e o Renan hoje é procurador e é advogado privado também. Então digamos que eu chego lá no escritório do Renan e eu falo assim: doutor Renan, tudo bem? Tudo bom. Eu vim te trazer meu currículo. Se o meu currículo tiver escrito lá, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fez 2 estágios, o que esse currículo tem de diferencial em relação a todos os outros que são enviados para lá, para o escritório dele? Nada. Agora, imagina o seguinte, gente. Imagina que você chega no escritório e fala o seguinte, doutor Renan, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Jaqueline, ou meu nome é Thaís, ou meu nome é Estevam, e eu vim aqui procurar uma oportunidade, sou advogado em início de carreira, e eu quero te resolver um problema que eu sei que você tem, que é produção jurídica. Então me dá o caso mais complicado que você tiver aí, e eu vou te trazer uma peça impecável. Vou trazer uma peça impecável. Se você trouxer a peça impecável, sem nada para corrigir, simplesmente colocar no timbrado do escritório, o advogado assinar e protocolar, ele te contrata? O que vocês acham? A resposta que eu faço é: contrata, claro. Por quê, gente? Porque é a grande dificuldade que todo mundo tem. A gente gosta de quem resolve o problema. Se quem chegar no escritório, tá? Quem já viu Suits, eu nunca uso exemplo de Suits, gente. Acho que esse é o primeiro e único exemplo que eu vou usar de Suits. O Harvey Specter. Por que ele contrata o Mike Ross? Porque ele vê que o cara tem o potencial para fazer algo exato, que ninguém fazia. Importa se ele é formado em Harvard ou não? Não. No caso dele lá, o que seria uma infração grave aqui no Brasil, nem importa se o cara é advogado, né?
Importa se tem experiência? Não importa. Importa que o cara vai lá e resolve. Importa que, como a Thaís falou aqui, ó, ele é bom, mesmo sem experiência. Essa é a questão. É isso que eu quero que vocês nunca se esqueçam, tá? Então o Iago perguntou, ó, professor, como é o mercado tributário em Maringá? Eu vou fazer uma declaração muito, assim, muito evidente para vocês. É uma crença muito forte que eu tenho. O mercado tributário em Maringá é absolutamente fantástico para quem entende de tributário. Para quem não entende de tributário, ainda assim é bom, porque o mercado de tributário sempre é bom. Então até o cara que não entende muito de tributário, o mercado é bom, né? Agora, para quem entende, é absolutamente fantástico. É só direito tributário que é assim? Não. Direito administrativo, direito de empresa, direito de família, direito do trabalho, todas as áreas, gente, todas as áreas. Porra, professor, mas até filosofia do direito? Sim. Porra, professor, mas até direito previdenciário? Sim. Em todas as áreas existem aquelas causas de grande relevância que, portanto, vão gerar bons honorários e que vão fazer com que a sua atividade seja sustentável. Qual é a questão? Em algumas áreas você tem mais concorrência, em outras menos concorrência. Então aquelas áreas em que a gente tem mais afinidade na graduação são as que têm mais concorrência, né? Eu sempre dou o exemplo da área de contratos. Todo mundo gosta de fazer contratos, não é verdade? Ou penal. Então, gente, acaba que são áreas em que a concorrência é uma concorrência pesada. É uma concorrência pesada, tá? Então, quanto maior a concorrência, mais difícil, Iago, você se estabelecer, né, naquele mercado. Agora, se você tem uma área em que você especificamente consegue construir algo que se destaque mais, e quanto menos gente tem, mais fácil se destacar, aí a gente tem um cenário que é mais favorável. E aí, de fato, esse é o cenário do mercado no direito tributário. O direito tributário tem um mercado bem mais favorável nesse sentido, pelo fato de, no direito tributário, a gente ter pouca gente que se especialize. E por que isso, gente? Porque no direito tributário você tem um conhecimento muito especializado, muito específico, tá? O pessoal que está aí comigo já sabe, direito tributário é difícil? Não. Direito tributário é diferente. É diferente. Se você quiser resolver casos de direito tributário com a cabeça do direito civil, você não vai estar escapando minha folhinha aqui. Ó. Se você quiser resolver casos do direito tributário com a cabeça do direito privado, você vai ter dificuldades. Agora, se você vai e se prepara para o direito tributário, e não é difícil se preparar, tá? Eu não estou falando, você precisa fazer o curso que eu tenho. Não é esse o caso mesmo, porque as inscrições já estão encerradas. Mas, continua acompanhando a gente aqui, tá? Vai conhecendo, eu sempre falo, veja a legislação, conheça bem a legislação, né? Veja qual é o cenário específico de atuação, porque é uma atuação especializada. Qual que é a diferença entre o mercado do direito tributário e você ter uma atuação mais específica? Vou contar uma história para vocês, que é uma história muito curiosa. Meu sogro fala que quando eles chegaram aqui em Marialva, família de pioneiros aqui em Marialva, né? O pai dele, avô da minha esposa, ele falava o seguinte, eu sempre quis ter uma funerária. E aí o meu sogro falava, escuta, mas por que funerária? Ele falou, porque morreu o cara vai. E sempre vai ter gente morrendo, não é verdade? Entre você trabalhar com eventos relacionados a casamento, ou eventos relacionados a velório, gente, a funeral, qual é o que sempre vai acontecer? É o funeral. Casamento você tem um. Se morre aquele casal, você já tem 2 funerais. Estão vendo como que as duas atividades são boas, guardadas as devidas proporções, mas uma delas, ela é mais garantida, tá? Então isso que a Thaís falou aqui contribui muito, tá? O tributário é o seguinte, a vovó falava o seguinte, tem 2 coisas que a gente não escapa na vida, né? Que são a morte e os impostos. Por que a vovó estava errada, gente?
Porque são a morte e os tributos. Tem ainda as outras 4 espécies de tributos. Impostos, mas também taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então vejam, essa é a questão. A gente tem que sempre ter a consciência de que efetivamente a gente tem um espaço aberto. Agora, não adianta você pegar e falar, vou entrar. Ô Estevam, e aí, cara, você falou ali do direito do consumidor, né? Você que Sim, está na graduação, porque acontece o seguinte, quando a gente se forma e sai da graduação, conforme a gente vai se afastando, vai perdendo a memória daquilo que acontecia na graduação, né? Você que está na graduação exato. ainda, me fala aí, o que, que você e os seus colegas sentem que são as matérias mais tranquilas, mais que todo mundo vai bem, assim, que é fácil de compreender? Qual que é a percepção do pessoal lá? Então, de início a gente tem contato com o direito civil. Então, é aquela coisa bem básica, personalidade civil, fatos e negócios jurídicos, você até começa a gostar. Gosta bastante porque, tipo, tá tudo relacionado. Fatos e negócios jurídicos, você vai fazer a compra de um pão no Aham, mercado, fato, um negócio jurídico. E aí, conforme você vai avançando na graduação, você vê algo chamado Código de Defesa do Consumidor. E aí você certo. vê um monte de direito seu que, que não é, você não é respeitado. Tipo, a questão da comanda, por exemplo. Eu estava vendo esses dias que tem gente que cobra multa pela perda da comanda. E isso é legal. Isso é legal. É uma prática abusiva contra o Código de Defesa do Consumidor. Então é E aí algo que você vai você vendo outras relaciona com o coisas. seu próprio dia a dia, né? Exatamente. Você vê o seu próprio dia a dia e é uma forma de você se defender, defender a sua família, seus amigos, alguém ali que precisa, e aí vai ficando legal. Eu não sei se você já viu Patrulha do Consumidor, do Celso Russomano. Conheço bem. Aquela É, desgraça. aquilo lá mostra basicamente o que é o Código de Aham. Defesa do Consumidor. Então você pensa, pô, legal, cara. Aplicar lá danos morais lá, tipo, 20 mil, sei lá. Você pensa isso, que vai ser fácil ganhar dinheiro assim, sabe? Aham. Só que aí eu tava analisando, tem muito, mas muito advogado consumerista. Muito. Muito mesmo. Porque, assim, teoricamente é uma área mais fácil do que direito tributário. Direito tributário é uma área mais complexa. Ó, aproveitando a deixa de oportunidades, ó, o que que a Jaqueline falou. As inscrições para a advocacia dativa estão abertas e esse ano eles separaram a categoria de direito tributário, porque muitos nomeados recusavam, tá? Então, Caraca. bem nisso que você está falando, ó. E aí o que acontece? Os juízes reclamam, né? Porque realmente tem muita gente que realmente recusa. E aí criaram uma categoria para que quem realmente quer atuar em tributário vai lá e se inscreve. Porque antes era civil e penal, se eu não me engano, né? Civil e penal, se eu não me engano. Ah, voltou. Legal, Thaís. Então, é isso, né, Jaqueline? Era civil e penal. E aí o cara que se inscrevia para civil, ele acaba pegando o tributário também. A maioria do pessoal se negava. E, gente, vocês não sabem o tanto de execução fiscal legal que tem para atuar como dativo. Eu não sabia disso. Para o pessoal do Paraná, a sistemática é essa, né? E eu acho uma excelente sistemática. Tem plantão e tem para ser nomeado para processo completo. É isso, Jaque? Muito interessante. Aqui no Paraná, a sistemática é essa. Você que é de um outro estado, diga aí para nós como funciona no seu estado, para dar a dica aqui para os colegas, tá? Ô, Estevam, E e, paga bem, por né? exemplo, me fala uma coisa. Vocês que estão lá no terceiro, né? Qual que é a visão que vocês têm sobre o direito tributário, por exemplo? Assim, se você perguntar pro pessoal, a primeira coisa que eles pensam é aquele terninho e gravata caro, importado, 200 mil conto, uma caneta da Mountain Black, um Rolex, uma BMW e muito status, glamour. É, e eles têm a ideia que é muito difícil, é praticamente impossível, um bicho de 7 cabeças, sabe? É tipo, meu Deus do céu, como é que a pessoa entende esse negócio, esses cálculos do demônio? Então, eles têm essa concepção de que é algo praticamente impossível. O que a gente tem, então, é assim, uma confirmação dessa
dessas crenças que a gente sempre fala aqui, né? Que realmente o direito tributário tem fama de difícil, tem fama de chato e tem fama como eu prefiro falar, de ser uma advocacia bem sustentável, né? Que dá bons resultados. Então, mas realmente, né? O pessoal pensa, é onde tem dinheiro, onde dá dinheiro, né? Mas justamente por isso, tudo é uma construção, né? O Victor falou ali, ó. Além de que, professor, o advogado tributário não exige só conhecimento, mas uma postura do advogado para lidar com os clientes, que às vezes são grandes empresários. Sim, mas sabe qual postura que é essa? Olha que coisa interessante. É a postura, e eu falo isso muito para vocês, de quem tem estofo, de quem tem a autoconfiança que vem do conhecimento, tá? Isso eu falo para vocês de cátedra, porque realmente foi o que aconteceu comigo na minha carreira. O que me levou a construir uma carreira no direito tributário, no direito do Estado, faz com que a gente tenha realmente essa postura com base em conhecimento. Em outras áreas, então, por exemplo, a Jaqueline falou aqui, ó, eles cobram conhecimento, né? Em outras áreas, você não é assim. Muitas vezes o cliente, ele sabe que não é uma área especializada. Por mais que o cliente não seja jurista, mas ele sabe que uma área que não é especializada, às vezes ele vai atrás de um serviço um pouco mais barato, alguma coisa assim. Por exemplo, cliente que tem contencioso de massa na área do direito do consumidor que você citou, Estevam. Esse é o tipo de cliente que muitas vezes ele vai buscar algo que é mais genérico, né? Uma atuação menos especializada, né? A gente já teve no escritório cliente assim de massa em matéria tributária, em matéria consumerista de grande volume realmente grande, né? Que você tinha lá 300, 400, 500 ações vindo direto, né? E era questão pura de consumidor. Em relação a esses clientes, realmente eles não vão querer gastar, né, investir honorários pesados para você cuidar de um caso desse. Agora, no caso do tributário, realmente faz diferença, né? Eu vou dar o conselho aqui do ET Bilu, né? Busquem conhecimento. O Estevão é novo demais para lembrar do ET Bilu, né? Mas já deve ter visto meme por aí. Então, é isso aí. O que te dá essa base no direito tributário é o conhecimento. E aí, mais um elemento para a gente responder o Iago aqui é esse, tá? Qual que é a grande vantagem? Mais uma vez, gente, o que eu estou falando aqui para vocês não é novidade para a maioria de vocês. Mas, às vezes, tem alguém que, igual o Iago, às vezes é a primeira vez que ele está fazendo essa pergunta aqui, né? Mas vejam como que é coerente. A gente tem uma consistência na resposta. A resposta é sempre a mesma. Ó, qual que é a grande vantagem que eu vejo no direito tributário? Quando você começa a trabalhar com direito tributário, se você tem conhecimento, você consegue se destacar mesmo sem ter um grande tempo de carreira, mesmo sem ser aquele advogado, aquela advogada super veterano, né, que já conhece um monte de gente, que consegue exercer influência. Mesmo sem esses fatores, no direito tributário você consegue um destaque, né? Justamente porque a base é no conhecimento, tá? Me fala uma última coisa, Estevam. Qual que é a visão qual que seria uma outra área do direito em que os estudantes têm mais ou menos essa mesma visão que eles têm sobre o tributário? Eu quero saber sua resposta livre. Eu quero saber qual que é a sua percepção mesmo. Eu não imagino. É uma curiosidade minha. Eu estava adiantado. Na minha época era direito ambiental, sabia? Ambiental. Eu estava na graduação. Todo mundo falava, direito ambiental é o direito do futuro. Pode ir para o direito ambiental, que vai dar dinheiro. Tem o cara que ganha dinheiro no ambiental, né? Não sou eu, no caso. Mas tem pergunta aqui, hoje em dia, qual que é o de vocês? Área que dá dinheiro ou área que é difícil? Os dois, talvez. Os dois? Tá. Área que dá dinheiro. Questão de direito digital, Tá aquele LGPD, que agora está em alta, né? Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum.
pessoal também tem um pouquinho de medo do direito administrativo, não sei porquê, mas é tudo que é Diferente, desconhecido, que é né? novo, dá É medo, né? específico. Aham. E eu percebi que tudo que remete a direito estatal, direito do Estado, tem mais dificuldade. É, Porque é aquela questão que você falou, né? A gente entra muito em contato com civil, processo civil, do primeiro ao quinto ano. E aí lá pro finalzinho a gente vai ver mais direito estatal. Então, aí até mudar o mindset do aluno é uma questão muito complexa. é E isso o mesmo. professor tem que passar confiança, né? E o que eu vejo também é o E, seguinte, Estevam, muitas vezes a gente não tem essa oportunidade, cara, de mudar, tá? Eu tenho, por exemplo, do pessoal que convive comigo, desde o pessoal que às vezes vai para uma formação específica no comecinho da graduação, até aqueles que acabam meio que levando na possibilidade e tal. E eu já dei aula até para focar em direito tributário, por exemplo, no Entenda Direito Tributário, para professor de direito tributário. E no meio disso, para várias outras pessoas. E raras vezes a gente tem a oportunidade de fazer essa mudança. Para mim mesmo, eu demorei assim, foi até eu chegar ao doutorado para eu realmente compreender essa diferença. Mas foi algo caramba, bem, assim, um processo bem longo, bem longo. Então, para mim, eu acabo passando a recomendação para vocês de atalhos, justamente para não ter que passar pelo que eu passei, né? E sabendo que sim. isso funciona para muita gente, né? Então, hoje, por exemplo, eu falei hoje aqui do Renan, né? Eu fui professor do Renan na graduação e, e o Renan chegou a trabalhar comigo no escritório no começo, né? Quando ele se formou. O Renan, o Adriano, eles trabalharam comigo no escritório. Depois eles passaram no concurso de procurador, foram ser procuradores, e aí eles montaram o escritório deles. Hoje eles vão ter aí uns 4 anos de formados, eles estão bem melhores do que eu estava com 4 anos de formado, né? Porque a orientação que a gente consegue passar do ponto de vista de estratégia é diferente. Então, essa que é a questão. Às vezes a gente não tem a oportunidade de ter esse contato na graduação. Ainda bem que para vocês tem, né? Muita gente tem. Tem muito professor bom mesmo por aí. Mas ainda bem que vocês têm. A graduação em Direito, ela também tá encolhendo um pouco, né? Não sei se vocês notaram isso. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem que fez a graduação aí e na instituição que você estudava chegava a ter 4, 5 turmas de direito? Vamos ver se alguém responde aí para mim. O Estevam hoje tem ali uma, duas de manhã e Tem uma à 3 no noite, né? total. Isso. Isso aí, 3 turmas. Tem muita gente que fez a graduação e quando estava na graduação tinha 8 turmas, 10 turmas. Isso nós estamos falando do interior, né? Se for pegar outros lugares, grandes centros, é muito mais. E por que isso? Justamente pelo fato de que a graduação em Direito ela já teve uma demanda muito maior. Essa demanda tem diminuído bastante. Isso é bom, isso é outro ponto positivo também. Não é ruim, não. Mas isso vai apurar muito mais as oportunidades. Então, aí já não vai precisar tanto de uma atuação de massa e aí não vai ter mais as vagas para atuar em massa. Então, o que você vai ter de fazer, né, daqui para frente para aproveitar essas oportunidades, né, para, como o Vinícius fala, monetizar o diploma. Realmente, para monetizar o diploma, para fazer com que isso comece a dar resultados para você, você vai precisar ter uma visão específica de quem vai lá e cria oportunidades, né? Então a gente vai ter que criar produtos, né? Começar a trabalhar especificamente com mercados específicos. Muitas vezes vocês têm mercados específicos, vocês têm uma atuação local específica, né? E trabalhar com base em conhecimento. Por que eu fiz essa pergunta para o Estevam, gente? Porque, vejam, tem muita coisa que passa. Qual que é um grande mérito do direito tributário? Não é um mérito meu, não é um mérito de professores, não é um mérito de advogados, é o mérito do direito tributário. Tanto do direito tributário quanto do direito penal. São 2 ramos do direito que são altamente especializados por serem sistemas jurídicos.
O mérito desses 2 ramos do direito é manter essa qualidade de te posicionar na carreira ao longo do tempo. Então, sempre tem aquelas áreas que elas estão na moda. A área que está na moda, primeiro, ela está na moda agora para quem já atua nela. Então, ela é boa para quem atua nela. Para quem vai se formar para atuar nela, você já não vai pegar água limpa, né? Isso é um ponto. E um segundo ponto é que, muito provavelmente, ela está na moda agora, depois não vai estar mais, né? O Estevam deu um exemplo excelente aí, que é todo o trabalho que tem um monte de gente, principalmente o pessoal que ficou sem outras áreas, porque teve umas reformas aí, o pessoal está migrando para trabalhar com LGPD especificamente, né? Com proteção de dados, né? Ou compliance, né? Então, eu tenho amigos especialistas em compliance, que trabalham há anos com compliance, né? Parte de tecnologia, eu atuo há muitos anos com tecnologia. Comecei a trabalhar com proteção de dados em 2003, tem 17 anos, né? Você vai ficar fazendo propaganda de LGPD? Não. Por quê? Porque os meus clientes da área de tecnologia já eram meus clientes e vão continuar sendo meus clientes. Quem é que vai sofrer com essas transições da advocacia da moda? Justamente o cara que ele não era da área, ele tenta entrar na área agora porque acha que é da moda, às vezes não dá certo, aí ele sai e depois o que ele fala? Ele vai reclamar, vai falar, porra, ó, cara, falaram aí para mim, para eu trabalhar com proteção de dados, mas a área não é boa, não. A área é ruim, não dá certo. Mas por quê? Porque foi aquela pessoa que teve uma abordagem errada, né? Uma abordagem vendo aquela área simplesmente como uma área de oportunidades, né? Então, para quem está buscando aí realmente uma possibilidade de trazer uma atuação profissional sustentável com base no diploma que você tem aí de uma graduação em Direito, para você trazer isso com base numa graduação em Direito e fazer com que isso te dê resultados concretos, a ideia é você realmente valorizar a sua formação tendo o conhecimento específico daquela área. É isso que vai solidificar mesmo. Tem como a gente decidir isso na época que o Estevam está aqui, gente? Não, tá? Muita gente tem afinidades, né? A gente tem afinidade com a disciplina ou com outra, mas, por exemplo, o Estevam, eu conheço como que é o currículo dele, só daqui a um ano que vai ter direito tributário, por exemplo, ainda, né? Então ainda vai um tempo até buscar essa formação específica. E justamente por isso que a gente acaba tendo uma janela aí de aprendizado. O que é importante? É estar aberto, né, para as oportunidades que aparecem, né? Então, saber ser a pessoa que dá as respostas. Sempre são aqueles conselhos que a gente dá aqui. E focar em ser pessoa de soluções. Então, sempre ser alguém que dá soluções. Formação profissional, gente, não é algo que te viabiliza ter emprego. Existe emprego? Existe emprego em profissões. Mas a profissão não é pensada para que você tenha um emprego, mas sim para que você atue como profissional liberal. Então, sempre pensem nisso aí, tá? É o que vai mais trazer para vocês resultados com a formação. Eu tenho uma dúvida. Em relação, a gente está vendo que os advogados, os estudantes de direito, eles estão postando muitos conteúdos, né? Que é aquele marketing digital de conteúdo. Uhum. E isso dá uma certa capitalização desses clientes a longo prazo. E aí, para uma pessoa que está procurando um emprego, né? Trabalhar como advogado, ou associado num renomado escritório de advocacia, tem um perfil de Instagram que tem uma certa assim, quantidade de seguidores fiéis ali que estão seguindo seus posts. Tipo assim, você está fazendo posts ali, vídeos no IGTV. Isso ajuda no currículo ou na entrevista de emprego? Olha, essa é uma excelente pergunta, viu, Estevam? Porque tem duas perguntas aí. Primeiro, você consegue construir uma clientela na advocacia pelas redes sociais? Isso é um ponto, né? E segundo ponto, isso vai ser algo, um ativo importante para te mostrar como um bom profissional? Então, isso são dois pontos. O primeiro ponto,
você consegue fazer uma construção de uma clientela boa pelas redes sociais? Eu considero, sinceramente, que não. Você não consegue trazer cliente por redes sociais. Eu vou falar para vocês de uma maneira bem clara. Eu nunca tive um único cliente que veio pelo Instagram, Facebook, YouTube. Nunca. Né? Por quê? Porque, assim, quando a gente fala de atuação especializada, imagine uma pessoa que tem um problema complexo, um problema grave, uma pessoa que tem uma estrutura razoável, né? Uma pessoa que entende o valor de um bom advogado. Essa pessoa escolhe advogado pelo Instagram? Não. Então você vai ver que tem muita gente, bons professores, e até por isso que eu me coloco aqui no Instagram só como professor. Então, no Instagram eu sou Prof. Bruno Grego. Eu tenho uma página minha pessoal no Facebook, mas a minha página profissional é Prof. Bruno Grego no Facebook e no YouTube, né? Então, eu acabo não tendo qualquer participação nesse sentido. E eu vou te falar uma coisa. Se tivesse, eu ficaria com os 2 pés atrás. Eu não acho que seja algo que resolve do ponto de vista de construção de relacionamento com clientes, tá? Tanto que você atuar de uma maneira agressiva com marketing digital mesmo, eu tenho minhas dúvidas de até que momento que isso realmente se encaixa na ética atual da advocacia. Eu vejo que isso deve mudar em um período curto de tempo, mas o que eu sempre falo para o pessoal é o seguinte, para o advogado, as regras de marketing na advocacia são uma bênção. O advogado não sabe disso, mas tem muito advogado que, se não tivesse regra de marketing na advocacia, estava fazendo um monte de ação de marketing que não ajuda em nada. Nada, né? Então, isso é uma questão bastante específica. Por que não ajuda em nada? Porque quando a gente atua numa profissão por credibilidade, é muito difícil. Imagina nós, por exemplo, imagina você em busca de um médico, né? Aí você, em busca de um médico, você vai ver qual médico que você vai contratar. Aí você viu um médico falando sobre aquela matéria no Instagram. Só por causa disso você vai contratar ele? Não, depende da área, né? Se for um médico... você está precisando de um dermatologista, um negócio estético, eu acho que vai, né? Mas você precisa de um cardiologista, eu acho que você não vai pelo das redes sociais, entendeu? No direito é a mesma coisa. Eu vou te falar aqui, às vezes, um caso bem popularesco aí da área do consumidor. Às vezes dá certo? Dá, mas também não sei até que ponto que vale a pena, tá? Agora, uma coisa é certa, como eu falei, são 2 perguntas. Aquilo te traz clientes? Não. Agora, aquilo te traz, como a Thaís falou aqui, a Jaque falou, você se mantém atualizado e aquilo mostra que você é uma pessoa que tem uma capacidade de realização? Aí sim, né? Dentro da pergunta que você fez, pô, se eu for num escritório e mostrar que eu consigo construir um perfil, né, em que eu consigo trazer seguidores e produzir conteúdo jurídico, eu creio que isso seja um valor importante, sim, para mostrar a sua capacidade de realização. Não que o escritório vai querer te trazer isso aí, inclusive como a Jaque falou aqui, pode até gerar uma autoridade dependendo do que você posta lá, né? Porque tem seguidores e seguidores, né? Tem seguidores por vários motivos. Então, a depender de qual é a imagem que você tem, isso inclusive pode até gerar uma certa autoridade. Justamente pelo fato de que você pode se posicionar de uma maneira bem sólida. Agora, igual a Jaqueline falou ali, né? TikTok, né? Advogado TikToker, né? Aí eu já não sei. Não sei. Fala a verdade, gente. Ninguém pode se postar como guru de qualquer coisa, quanto mais guru de postura jurídica. Com certeza vocês vão ver muito advogado que, se o critério do cara é ganhar dinheiro, né? Não é o meu critério, mas se o critério do cara é ganhar dinheiro, tem muito advogado que ganha muito mais dinheiro que eu
e com postura de, sei lá, nas redes sociais, o cara vai falar, porra, você tá errado. Aí beleza, se o critério do cara é ganhar dinheiro, né, você vai ter. Mas a nossa profissão, ela tem algo um tanto mais longevo do que simplesmente você gerar receita, tá? Mas sem dúvida nenhuma, Estevam, há vantagens, claro, principalmente o fato de você mostrar uma capacidade de realização, né? Isso eu acho importante. Você consegue... se você se posicionar da maneira correta, sabe o que é interessante que eu não tinha pensado? Eu pensei agora, com base nessa tua pergunta e no comentário aqui da Jaqueline. Você consegue justamente mostrar nas redes sociais que você é um advogado ético por não fazer as coisas que boa parte das pessoas fazem, né? Isso é importante. Eu acho que é um ponto muito relevante dessa conversa aqui. Faz sentido. Uma questão que a gente nunca pode esquecer é como que a gente não consegue separar as personas, né? É muito Sim. difícil. Tem muita gente que fala, mas eu tenho direito à minha vida pessoal. Sim, mas isso não quer dizer que as pessoas vão saber separar a sua identidade nas redes sociais do ponto de vista pessoal para uma identidade que seja a identidade profissional, né? Agora, tirando, então, sem falar dessa questão de clientes, como a Jaqueline falou aqui, ó, você consegue democratizar conhecimento, para isso não precisa ser necessariamente advogado, né? Eu, por exemplo, eu me apresento aqui sempre como professor e não tenho a pretensão de ter um Instagram de advogado. Tem muita gente que tem Instagram de advogado, né? A minha posição aqui é como professor. E como professor eu consigo, sim, cumprir uma missão bacana. É algo que eu fico feliz. Então, acho que vai muito dentro disso, dentro desse tipo de possibilidades aí.